Tempo com Deus, palavra de Deus para minha e para sua vida. Estou esperando o seu like, estou esperando a sua inscrição para que você receba todos os dias vídeos com conteúdo da palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre um texto que está lá em Apocalipse 2, dos versículos 1 a 5, a carta à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus, que está escrevendo essa carta para algumas igrejas, para 7 igrejas, dentre elas ele fala para a igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é esse? Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, tanto no teu labor quanto a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e a tua perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Jesus está falando que uma igreja que suporta provas por causa do nome dele, e não te deixaste esmorecer, não se deixaste ficar cansado. Versículo 4, Jesus está falando para essa igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta-te à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar do candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está falando uma expressão muito forte para uma igreja, para um grupo de pessoas de Éfeso, uma igreja que tinha uma característica boa. Ele fala sobre as obras daquela igreja, ele fala sobre as características da igreja. A igreja não suportava homens maus, a igreja combatia o pecado, a igreja declarava que alguns não eram apóstolos, a igreja era uma igreja que não se cansava, era uma igreja que não se deixava esmoecer, é uma igreja que suportava provas por causa do nome dele. Porém, Jesus fala uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: o que eu tenho contra ti é o seguinte, igreja, que você abandonou o teu primeiro amor. E aí eu quero deixar uma reflexão para mim e para você. Quando nós nos convertemos, nós temos uma coisa que muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Nós temos um amor, uma vontade, um desejo tão grande de falar desse amor para as outras pessoas, que quanto mais o tempo vai passando, esse amor deveria aumentar, esse desejo deveria aumentar. Quando nós nos convertemos, nós temos uma coisa que muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Nós temos um amor, uma vontade, um desejo tão grande de falar desse amor para as outras pessoas, que quanto mais o tempo vai passando, esse amor deveria aumentar, esse desejo deveria aumentar. Porém, quase sempre acontece ao contrário. Quanto mais as pessoas estão mergulhadas no Evangelho, indo para a igreja, somente sendo frequentadores e não conhecendo as Escrituras, com o tempo você vai perdendo aquela vontade, aquele desejo, talvez por decepções, talvez por lutas, talvez por dificuldades, talvez pelas provas, talvez pelas pessoas da igreja, não sei, talvez por algum motivo ou outro. No meio do caminho, você abandona as primeiras obras, o primeiro amor. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Que não adianta nada nós termos muitas obras se nós não tivermos amor. Sabe, meu querido, o primeiro amor nosso tem que ser Jesus. A primeira coisa que nós estamos fazendo, que nós temos que fazer, é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se nós começarmos a fazer coisas e agir na igreja, ou querer evangelizar, ou querer agir, ou querer estar em algum lugar, sem a presença dEle, sem entender qual é a nossa motivação, se nós quisermos fazer isso, com certeza, os nossos planos serão fracassados. O primeiro amor é Cristo. Que nós não possamos perder esse primeiro amor. Como é que se perde o primeiro amor? Muitas vezes deixando de buscá-lo. Ele não perde o amor por nós. O amor que Ele teve por nós continua sendo o mesmo amor que deu a vida pela cruz, deu a vida lá na cruz, por mim e por você. É o amor incondicional, que não quer nada em troca.
Porém, muitas vezes eu e você perdemos esse primeiro amor e começamos a procurar outras paixões que estão fora da igreja. Cuidado com isso. O primeiro amor é Cristo. Não perca esse amor. Não perca esse amor, porque nunca Ele deixou de te amar. O primeiro amor é Ele. Tudo que você fizer, meu querido, faça por Ele, por meio dEle, para Ele. Tudo que você fizer, toda a glória é dEle, todo louvor é dEle. Tudo que você fizer é para a honra e para a glória dEle. Deus te abençoe, no nome de Jesus.